Então vamos lá, até agora a gente falou um pouco sobre essas ideias todas conceituais, sobre Lean, sobre o ágil, sobre se adaptar a mudanças, e agora a gente vai começar a aterrissar um pouquinho mais sobre como a gente fazer isso na prática. Primeira coisa que vale comentar é que quando a gente está falando sobre o trabalho, a gente sempre olhar do ponto de vista do fluxo de trabalho. E por fluxo, aqui tem um exemplo de um fluxo simples de trabalho, que a gente está vendo que essa máquina, que é uma máquina de processar pão, tem uma massa chegando ali à esquerda, existe um fluxo de entrada, que é essa massa ali à esquerda, tem um processamento, que é o que acontece dentro dessa máquina, que a gente não consegue enxergar nessa imagem, mas tem um monte de coisas acontecendo dentro dessa máquina, e depois tem um fluxo de saída, que é o pão pronto ali saindo pela direita. Tem duas informações interessantes nessa imagem aqui. A primeira é que a gente está enxergando uma luz verde, bem no centro ali da máquina. Essa luz verde é uma linguagem universal, que está dizendo que essa máquina está funcionando. Ela está nos dizendo que a máquina está funcionando aqui. Se essa máquina tivesse com uma luz amarela ou uma luz vermelha, ela estaria nos dizendo que tenho algum problema, preciso de algum tipo de ajuda aqui. Como essa máquina tem uma luz verde, ela está dizendo, está tudo funcionando. Mas mais do que a luz verde, o que a gente consegue enxergar que está de fato funcionando é a gente ver que tem um fluxo de saída ali. A gente está vendo que está saindo pão do outro lado. Então é uma máquina que está funcionando e a gente olha para ela e consegue enxergar que as coisas estão indo bem. Só que ao mesmo tempo, esse é um exemplo, que é um exemplo legal, já dá para a gente começar a entender fluxos de trabalho, só que talvez seja um exemplo que seja simples demais. Porque na prática a gente sabe que a nossa realidade ela é muito mais próxima disso aqui. Que é um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo, de uma forma que a gente não consegue entender o todo. É muito difícil a gente tentar entender o todo, talvez impossível a gente conseguir entender o todo. E de fato, se a gente olhar lá para a produção da Schmerzel, a gente sabe que é mais ou menos parecido com isso. É um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo. A questão é que, por mais complexo que seja essa leitura do todo, se a gente olhar para os detalhes, pegar qualquer pedacinho dessa imagem aqui, a gente consegue enxergar que existe um padrão. E esse padrão é que existe um fluxo de entrada, tem uma bolinha chegando naquele ponto daquele processamento, existe um processamento, que é alguma coisa está acontecendo com essa bolinha dentro daquele trecho daquela máquina, e depois tem um fluxo de saída, que ele está gerando uma bolinha que vai entrar num outro ponto do processamento. Então, na prática, por mais complexa que seja a gente tentar entender essa realidade toda, no fundo, a gente está enxergando que são pequenos padrões de entrada, processamento e saída. Na prática, a gente pode, então, reduzir a isso, a gente olhar para entradas, a processamentos e as saídas. E o desafio passa a ser a gente enxergar uma grande estrutura de entradas, processamentos e saídas que vão virar entradas dos próximos processamentos, que vão virar entradas dos próximos processamentos e assim por diante. No fundo, é uma grande estrutura de entradas, processamentos e saídas. Nos próximos vídeos, a gente vai começar a aterrissar cada vez mais para responder a pergunta que é como é que a gente pode fazer isso aqui na prática para ajudar a gente a organizar o nosso trabalho do dia a dia. Até lá!